Vamos ficar à vontade. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 1, verso 45 ao 51. Capítulo de João, capítulo 1, verso 45 ao 51. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer aí pela vida dos irmãos que estiveram envolvidos ontem, com a live daqui de Dracena. Viemos de Prudente para tentar abençoar os irmãos e oferecermos aquilo que a gente tinha de melhor e poderíamos fazer pela igreja. Espero ter sido bênção para você, na tua casa, o Ministério de Louvor. Obrigado a todas as pessoas envolvidas, a Beth, a Sônia, a dona Zumira, a Ângela, as pessoas aí que mandaram um bolo, uma torta, abençoando a vida da gente ontem. Eu sempre achei muito bom esses eventos, na vida da gente, porque ele começa a transformar as nossas vidas. E a gente trabalha muito. Nós chegamos aqui 2 horas da tarde ontem e fomos embora, nem sei a hora, mas o mais gostoso é depois que acaba, senta todo mundo em círculo. Fomos comer uma galinhada, que eu não sei se foi a Sônia ou se foi a Beth que fez, e ali nós rimos e saímos daqui maravilhados. A obra de Deus, ela é algo prazeroso, ela tem que ser leve para ser feita, ela tem que estar no sangue, tem que gostar. E foi muito bom, e eu agradeço aos irmãos pela oportunidade que nós vivemos aqui ontem. E vamos repetir, sexta-feira agora nós vamos estar fazendo lá o rock e adoração. Então vai ser uma pegada aí para quem gosta de um som mais agitado, vai ser legal. O pessoal lá já está todo vapor ensaiando, e a gente está aí para tentar oferecer o melhor alimento para as igrejas de Bernardes, para a igreja de Dracena, para a igreja do Vale do Sol. Não come quem não quer, Quem está com fome do mundo, você pode dar o alimento que for de dentro da igreja, que nunca vai estar bom. Sempre tem um defeito, sempre tem sal demais, ou está faltando sal, está muito ruim. É só as coisas do mundo que está boa, está gostosa para comer. Como diz na parábola do filho pródigo, só lá comendo com os porcos está muito bom. Então a gente precisa entender que há algo maravilhoso de Deus acontecendo no meio dessas igrejas. Muito fantástico. Lá em João, capítulo 1, verso 41 ao verso de 45 ao verso de número 51. Eu vou ler do 43 para não deixar nenhum versículo aqui atrás desse pedaço aqui da Bíblia. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem ele disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que verei o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no teu nome, para louvar e adorar e bendizer ao Senhor. Pai amado e querido, e fizemos isso louvando a Ti,
Agora queremos também, através da palavra, Senhor, aprender do Senhor, escutar o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Então, Deus, ilumina o meu coração, a minha mente, que o Senhor tire tudo aquilo que é minha vontade, tudo aquilo que são os meus desejos, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, e coloca nos meus lábios, na minha mente, no meu coração, aquilo que o Senhor tem guardado para a Tua igreja aqui em Dracena. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale com aqueles que estão também nos vendo, que o Senhor, Pai, possa tocar o nosso coração, e assim possamos adorar ao Senhor, entregando as nossas vidas aos pés da Tua cruz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Como a gente começa a ver nos dias de hoje, né, o quanto as nossas emoções, elas controlam a vida da gente. O quanto nós temos sido, né, governado e controlado pelas nossas emoções, pelas coisas que acontecem ao nosso redor. E por isso nós vimos, quando estamos totalmente empolgados, nós precipitamos, né, em muitas decisões, tomamos decisões aleatórias, e quando nós estamos aborrecidos, a gente fala palavras que machucam o outro, a gente fere, porque a gente é mais ou menos como uma panela de pressão, que ela vai aquecendo e ela vai criando uma pressão dentro, e uma hora ela tem que achar um escape, ela tem que achar um lugar para ela esvaziar, porque senão explode igual uma bomba. E assim o ser humano tem se tornado cada dia mais essa pessoa controlada pelas suas emoções, pelas coisas que estão cercando pela sua vida, e aí a gente fica pensando, e se nós conseguíssemos, Tamires, Mara, controlar as nossas emoções? Como é que seria as nossas vidas? Como é que seria a nossa história, Cássia, se a gente conseguisse alcançar um dos frutos do Espírito Santo, eu acho que mais cobiçado pela igreja, pouco orado e pouco buscado, só desejado: domínio próprio. O domínio próprio acabaria com todo esse problema que a gente vive nos dias de hoje, mas nem mensuramos ele como algo de Deus para a nossa vida. A gente quer, né, que Deus dá para nós santidade, a gente pede tudo quanto é coisa, mas chega no domínio próprio, a gente fala: Deus, nem dá, porque eu não vou conseguir, né? Porque a gente está acostumando a virar essas pessoas que, se hoje as coisas estão bacanas, eu reajo de um jeito, se não está legal, eu reajo de outro, e aí eu vou sendo controlado pelas minhas emoções. E você vê que hoje os terapeutas, eles, vendo essa necessidade do homem, eles procuram agora, né, tratar os traumas das pessoas, o sofrimento das pessoas, tanto hoje com a psicologia quanto com o psiquiatra. Tem até remédios hoje para emoção, remédio para aquele que precisa disso, remédio para aquele que precisa daquilo, o que vai tirar a ansiedade, o que vai pôr ânimo no fulano, vai tirar para o ciclano, e a gente tem visto a cada dia, né, isso ser algo que tem entrado dentro da vida e no coração da gente, aonde nós muitas vezes nos perturbamos. E a gente começa a olhar para alguns textos da Bíblia que relatam algumas dicas de como a gente deve fazer para poder ter as nossas emoções um pouco mais cuidada por Deus, um pouco mais equilibrada, né? A gente muitas vezes tem o surto de Elias, né? A gente está lá, Elias recebe uma palavra, ele chega diante dos profetas de Baal, e ele monta aquele cenário todo, e ele repreende ali Satanás. Ele fala: vocês não vão ter chuva, e não chove. E ele diz para o povo: vocês vão tentar oferecer sacrifício ao Deus de vocês, nada vai acontecer, no meu sacrifício vai descer fogo do altar. E aquele homem com aquele vigor, de repente vem uma palavra de Jezabel, que diz: vou te matar. Ele entra para dentro de uma caverna, vai o anjo, oferece comida para ele, e ele não quer comer, e vai, é uma luta com as emoções de Elias. E a gente tem vivido assim. O mesmo momento nós estamos aqui, porque eu creio, Deus, o Senhor é poderoso, oh glória, não pode a gente falar nada que já dá um amém
No outro dia Deus me abandonou. Ah, como Deus não cuida da minha vida. Como que Deus está fazendo? E a gente precisa começar a olhar para a Bíblia, porque senão daqui a pouco nós estamos totalmente vivendo quimicamente. Nós estamos vivendo uma geração que hoje, antigamente se falava numa média aí de 40, 50 anos para uma pessoa tomar um ansiolítico. Hoje com 14 anos é tarde para quem já está tomando. Porque a gente não está aprendendo com Deus, não está olhando para as coisas para poder dar um controle para as nossas emoções. Irmãos, não deixa ninguém ensinar para vocês que tomar remédio dado pelo médico, isso é do diabo. Sabe, tem gente que vai lá no meu escritório, a gente vai conversar, fala, pastor, o médico mandou tomar tal remédio, isso não é de Deus. Por que não é de Deus, irmão? Você toma antibiótico, você toma tantos outros remédios, esse também é um remédio que se o médico não é de Deus eu tomar por conta própria. Não é de Deus eu querer me medicar. Mas você precisa ser cuidado, você precisa ser tratado, e a gente precisa começar a aprender com as coisas da Bíblia. E Filipe havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o mestre, como está aí no verso de número 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Deus havia acabado de encontrar através de Jesus Filipe, por isso ele estava muito feliz. E de imediato Filipe chamou seu amigo Natanael. Natanael, vamos comigo. E chama ele para também fazer a mesma coisa, seguir a Jesus Cristo. Mas a reação de Natanael não foi positiva. Ele diz assim, pode sair alguma coisa boa da Galiléia, pode sair algo bom dali. Enquanto Filipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com ele, seu temperamento mudou e ele ficou alegre. Aquele esquema do, eu estou brigando, mas se souber falar comigo, você resolve as coisas. E então o Senhor vai e trata com ele. E Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrar o seu coração. Do mesmo jeito, Jesus quer fazer com cada um de nós. Deus quer que a gente comece a aprender alguns textos que nos dão orientação, como por exemplo, a alegria do Senhor é a minha força. A palavra de Deus não diz que a minha alegria é a minha força. O Senhor nunca diz que o meu interior é o meu braço forte. Tem gente que vai dizer que a alegria no Senhor é a nossa força. Porque se nós não olharmos para Cristo, não buscarmos em Jesus uma alegria, a vitória de olharmos para a cruz, Ontem nós fizemos uma live e teve um rapaz que foi lá no meu perfil particular e falou, nossa, foi difícil saber que aí era uma igreja evangélica, Pensei que era uma igreja católica, mencionando a cruz, porque não entende ainda que a cruz é o símbolo que um dia foi arrancado das portas das igrejas protestantes pelos romanos, mas ela é a grande marca da nossa salvação, ela é a marca da nossa vitória, ela é o símbolo de tudo que havia de mal em nós sendo tragado, sendo mensurado, sendo jogado fora. E quando eu olho para a cruz, eu preciso me alegrar e não chorar. A alegria da cruz me dá vida, me faz viver, me faz andar, me faz ter motivação. Sabe, gravamos uma live ontem, vou em Bernardes hoje cedo, estou aqui, sabe por quê? Porque naquela cruz um dia alguém pagou o meu preço, pagou os meus pecados, e isso me dá alegria de fazer as coisas. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor é o que me motiva, é o que me dá força, é o que me faz caminhar. Nós precisamos começar a entender isso para a nossa vida, para que quando vir aquela sementinha de Satanás para querer trazer tristeza, como ele é chamado de ladrão da alegria, quando ele tentar eu dizer assim, aqui não, sabe por quê? Porque até mesmo o Senhor me ensinou que no dia mau eu poderia confiar nele, porque ele seria comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei,
porque o seu cajado, o seu bordão me consola. E lembra, a mesa preparada de Deus, ela não está antes do vale, viu? Todo mundo vai passar pelos vales da sua vida. Jesus nunca nos prometeu não passar pelo vale. Ele prometeu estar conosco no vale. Então, quando a gente começa a olhar essa história, Filipe vivendo aquela alegria, e ele chama o seu amigo para seguir junto, e Natanael está totalmente triste. Então o Senhor fala com ele, muda a história. Nós existimos e vamos ver pessoas neutras. Sabe, que pessoas que não demonstram as suas emoções de maneira nenhuma. Tem gente que diz, nossa, fulano não tem sentimento. Todo mundo tem. Expressamos de maneira diferente. Nós temos pessoas que são positivas, sabe, aquelas pessoas que dizem assim, eu preciso acordar e dizer que tudo vai dar certo, porque senão dá tudo errado. E aí a gente vai tirando, né, as coisas de Deus. É Jesus. Um dos caras que me ensina muito isso é Jeremias, né? Jeremias, ele começa a reclamar no final do capítulo 2 de Lamentação, ele começa a dizer, eu nasci em trevas, você parece que eu estou com areia no dente, mas uma coisa eu quero trazer à memória. Aquilo que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor renovam a cada dia. E quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente vê que não adianta você querer falar assim, eu sou positivo. Não, às vezes eu vou dizer, como parece que eu nasci, mas eu fui escolhido por Deus. E se Deus me escolheu, tem uma história para iluminar minha vida. E eu preciso começar a olhar para essa alegria do Senhor, para essa história do Senhor, como aconteceu com a vida de Natanael. Tem pessoas que já são negativas, você pode dar tudo na vida dela, ela pode alcançar tudo, ela não consegue fazer nada ser bem. Sabe, tudo está ruim, nada está bom, a comida está fraca, não serve isso, não serve aquilo. Aí quando você começa a falar com essas pessoas e diz, olha, cuidado, a sua tristeza é a grande alegria que espera numa casa. Muitas vezes a gente acha que um prato de arroz e ovo para nós está sendo muito ruim. Tem uma casa pedindo, se tiver só arroz, Deus, hoje está bom. Quando a gente olha para o tanto de pessoas que hoje necessita de um sapato, a gente olha e fala, isso aqui não presta mais. Porque nada faz a gente feliz. A gente é negativo, está lá com o dinheirinho no banco, nossa, mas estou numa draga. Tem pessoa que nasceu para reclamar e ela tem as suas emoções voltadas totalmente à reclamação. E existe aquelas que é o contrário, emotivas, né? Pessoas que demonstram qualquer emoção. De manhã está de um jeito, de tarde está do outro, chora, né? Teve até uma época, o povo quis apelidar, fazer algumas coisas, pessoa descontrolada. Pessoas que não têm um controle com as suas emoções. E aí a gente começa então a aprender com Deus como tratar mediante a vida de Natanael. Talvez hoje eu esteja aqui, eu seja melancólico, né? Talvez outros estão aqui, são totalmente sanguíneos. E as emoções da gente estão aí à flor da pele, principalmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram fechadas, muitos refletiram a sua vida, enquanto estavam com medo, né? Estava assim. Uma coisa de louco, as pessoas ligavam na minha casa de madrugada, era de manhã cedo, pastor, eu quero receber Jesus na minha vida, ora aí, mas calma, amanhã tem sala. Não, falava, você não vai morrer de Covid até amanhã. Passou o medo de morrer, desistiram do Jesus que aceitaram, foram viver outra história, e a vida do ser humano é tudo assim, conforme o povo manipula o circuito que ele está vivendo, ele está ali ligado. Sabe, a gente precisa começar a olhar para Deus e ver que a gente precisa, se queremos ter as nossas emoções tratadas, é primeiro reconhecer as nossas emoções negativas. Sabe, meus irmãos, as emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas, e às vezes sentimos algo ruim, isso é inevitável. O que nós não podemos é ficar ressentindo todos os dias com aquela palavra que a gente chama de ressentimento. Sabe, o que acontece é quando a pessoa fica ressentida,
é que ela vira uma raiz de amargura. As emoções, elas não vão sendo tratadas e ela vai gerando dentro dela uma raiz de amargura. Quando o Senhor começa a falar com Natanael, do verso 46 ao 48, ele começa a citar uma conversa debaixo de uma figueira, ele começa a falar um tanto de coisa, tratando ali com Natanael a sua história. Sabe, a palavra de Deus diz em Hebreus 12:15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muito. As nossas emoções, elas são totalmente voltadas a fazer a gente viver mágoa, viver rancor, a ficar estabelecido com raiva do pai, com raiva da mãe, com raiva do irmão, com raiva disso. Eu posso não concordar, eu posso não viver junto, mas ter raiva, desejar mal, às vezes parar de viver para ter gastrite, né? As pessoas estão tendo úlcera já. Porque se vê o outro passar mal, a pressão cai, planta bananeira, a gente precisa de começar a dizer, Deus, isso não é para a minha vida, isso eu não posso viver, eu não posso ter na minha vida raiz de amargura. Isso é plantado dentro do nosso coração, isso é plantado como uma isca. Se você pega alguém que vive com ressentimento de alguém, você vai comer com ela, ela fala daquela pessoa. Você vai passear com ela, ela fala daquela pessoa. Você fala, vamos num parque, ela vai falar daquela pessoa. Chega um momento, ninguém mais quer andar com aquela pessoa. O veneno não é para quem ela está falando, o veneno é para si próprio, que vai bebendo ao ponto depois da pessoa não aguentar. E quem vai morrer? Ela. Tanto que essas causas de estômago, né, gastrite, úlcera, tudo isso hoje os médicos dizem que são raiz de amargura, são ansiedade, porque você produz suco gástrico e o teu organismo não aguenta. Eu tive uma época da minha vida que eu fui fazer uma colonoscopia e o médico diz, você está com inflamação toda de suco gástrico no teu intestino. De tanto que eu produzia, passava e estava inflamando. Eu nunca, se alguém falasse isso para mim, eu não acreditaria. Dr. Rosas lá em Prudente. Para quem é o mal? Qual é o corpo que está passando? Sabe, quando Natanael estava profundamente amargurado, Jesus fez reconhecer isso, dizendo que ele estava, e que ele tinha visto, né, Natanael debaixo de uma figueira. Antes de Filipe chamar com ele, o Senhor disse, olha, eu estava escutando o que você estava falando ali. Era um costume muito prático daquela época. As pessoas que se sentiam ressentidas ou que tinham algum tipo de problema, procuravam uma árvore e ia lá. E quando Natanael está soltando aquele veneno para o Senhor, porque ele está dizendo, existe alguma coisa boa que vem de lá? O Senhor diz, olha, eu te vejo sem dolo nenhum. Sem dolo nenhum. Você é um israelita fantástico. Te vi lá na figueira. Acabou. A gente muitas vezes não sabe lidar com isso, e a gente chega perto do Hamilton e ele está nervoso, está agitado com alguma coisa no espírito, a gente já taca mais um punhado de álcool, né, para jogar um fogo, e aí ninguém vive. Quando a gente está passando por uma agitação na alma, quando a gente está passando por algo ruim, nós muitas vezes perdemos o nosso controle. E a gente precisa de que alguém chegue e toque. Ana, quando ela está sendo comparada a uma embriagada porque orava querendo um filho, porque ela era estéril. Sabe, o profeta diz, você para que bebe desse jeito? Ela diz, não, eu não bebo, eu sou atribulada de alma. E conta ali o seu problema. E o profeta ora com ela, diz que aquela mulher teve, Samuel, mais 5 filhos. A gente precisa tratar, reconhecer as nossas emoções negativas, o que é que está acontecendo conosco, quanto de nós aqui vai para debaixo da árvore igual Natanael, e aí quando a gente está saindo de lá, o outro não reconhece a nossa luta, não sabe da nossa batalha espiritual, e a gente toma uma espetada em vez de fazer igual Ana, a gente já parte logo, joga a Bíblia no chão
e larguei o evangelho agora e sai na mão. A gente precisa começar a aprender com a palavra de Deus e principalmente com Jesus. Alguém está agitado diante de você, puxa, cara, você não é isso aí não. Sabe, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não é um descontrole. Você não é uma aberração. Você não é algo que foi feito de qualquer jeito. Deus pagou um preço enorme pela tua vida. Deus, Ele te fez e te fez perfeito. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente precisa olhar e dizer, puxa, ali atrás daquele nome Cássia, tem uma imagem e semelhança de Cristo, alguém que está sofrendo, e eu preciso ser um auxiliador para essa vida, para esse tempo dela. Mas quando entra o tal do adversário, ele faz a gente ter um sentimento pior ainda. E se alguém me disse B, eu digo C. Sabe aquela história, toma lá da cá, em mim assim, bateu, levou. E a gente vai dizendo, né, não, eu já me converti tudo, só minha mão que ainda não. Eu já vi pastor dizendo isso. A gente precisa reconhecer negativa para tratar. Eu não sei o que é que atribula teu coração, eu não sei o que te leva para debaixo da árvore, eu não sei o que te leva a estar, sabe, lançando palavras. Você já pensou a gente chegasse diante de Jesus de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? E a gente diz assim, eu jamais falaria isso. Mas pensa aí, quantas vezes você disse, Jesus, o Senhor me deu isso? O Senhor fez isso comigo? Pode o Senhor fazer alguma coisa com a minha vida desse jeito? A gente faz por muito pior do que Natanael. Sabe, a gente precisa reconhecer. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael, fazendo ele reconhecer. Provavelmente Natanael já estivesse triste, foi meditar embaixo daquela árvore, como era de costume, e quando ele estava a pensar que ninguém sabia, o Senhor disse a ele o que ele estava sentindo. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus é um Deus zeloso, por isso Ele espera a minha e a tua confissão. Eis que estou à tua porta. Senhor, eu vim aqui para falar com o Senhor das minhas emoções. Eu não ando me suportando. Porque você já teve fase assim? Que as tuas emoções estão tão bacanas que você fala, eu não me aguento. A gente precisa chegar e dizer, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. O Senhor é o psiquiatra dos psiquiatras, o Senhor é o psicólogo dos psicólogos, o Senhor é o Deus que me criou, sabe a minha genética, sabe todo o meu genes. O Senhor sabe como tratar comigo. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso tirar. E talvez a gente vai ter que tirar, como Natanael, alguns preconceitos. Né? Quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, ele estava baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo, que era Nazaré. E ele havia esquecido que havia uma promessa dos profetas dizendo que o Salvador viria de lá. Filipe corre e diz para ele, mas você lembra das profecias de Moisés? Muitas vezes a gente já tem preconceito com as outras pessoas, isso aí não presta, não vale nada, não adianta mais fazer. Quantas vezes a gente diz assim, cansei do fulano, cansei do Bertano, isso aí não dá mais nada que presta não, por puro preconceito, sabe, a gente não entende que Deus nos chamou nessa terra para sermos chamados de pacificadores, curadores de ferida um do outro. Sabe, o que adianta ter preconceito contra outras pessoas, como eu disse para vocês do cara da cruz? Para que você cria um perfil de Facebook para ficar entrando num coisa que você nem conhece quem é a pessoa, para dizer o que ela está crendo? Eu tenho pessoas no meu perfil que são ateu, tenho espírita que são amigos meus, tenho católico que eu respeito todos, eu tenho gente de tudo quanto é tipo de religião, nunca ofendi.
Não tenho preconceito. Se algum dia eles precisarem de mim, aí eu vou oferecer aquilo que foi bom para a minha vida. Sabe, a gente precisa de começar a olhar para isso, porque muitas vezes o nosso conceito formado vai nos levar a uma vida de derrota, uma vida de destruição total. Sabe, as decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar. E assim é uma briga lá na infância com o pai, com a mãe, é uma briga com o tio, aquela palavra entrou com você, criou uma raiz de amargura, por isso já diz, raiz, ela cria, ela cresce, ela dá fruto, e ela frutífera dentro do coração, e a pessoa toma aquilo por verdade na sua vida, ela não consegue se libertar, ela não é ninguém que aprisionou ela, é a pessoa que precisa dizer, isso não é parte minha, a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito e a gente não acredita no novo. Né? A gente falava aí no começo da pandemia que ninguém mais ia ser igual era. Hoje a gente já diz assim, algumas pessoas com um pezinho lá atrás dizem assim, um novo, né? Já é novo. Para outro diz, está piorando. E para os mais otimistas diz, o povo não tem jeito não. E ainda mais que entrou agora questões políticas, que hoje se perde a vida para defender quem nem se conhece, que nem sabe que você existe, e você diz que você está defendendo uma ideologia, defenda Jesus que te defenda. A gente precisa começar a olhar para isso. Sabe, nós não podemos achar que a nossa história vai ser um círculo de maldade. Sabe, nós precisamos ver que em Cristo podemos abrir novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem, confiando na palavra de Deus. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de ser felizes no futuro. Quantas coisas nós estamos deixando de fazer hoje que gerariam uma alegria total. Sabia que você está vivendo hoje é o teu futuro que você rejeitou ontem. Parece uma loucura, né? Mas ontem você tomou uma decisão que te deixou mais triste hoje e que era o teu futuro. Porque o passado você não vai viver mais. O passado você não vai viver mais. A gente precisa de fazer as coisas na nossa vida acreditando que é um novo de Deus para a nossa vida. Né? Eu estava conversando com algumas pessoas e dizendo, olha, nós precisamos constituir os nossos heróis em vida. As pessoas só se tornam heróis para nós no caixão, onde elas não escutam mais, não recebem mais nada e não tem mais como ela nem ouvir o que você está falando. Nós precisamos ter coragem de tratar as nossas emoções e dizer, olha, fulano, ô fulana, você me machucou com isso, eu estou dizendo para você. Ou você acha que é muito pesado, vai em Cristo. Ele é o teu advogado. Senhor, olha, aquela palavra me machucou, aquilo me machucou, eu quero mudar a minha vida. Cultive na sua vida coisas maravilhosas e reconheça as suas decepções e não deixe elas te roubar a tua felicidade. Não deixe roubar a tua felicidade. Sabe, eu conheci uma pessoa que disse assim, pastor, eu fui lá, comprei um apartamento fantástico, vou casar, pastor, que coisa bacana. Olha, não tinha nome para fazer o financiamento e foi tudo aprovado, foi Deus. Daí 2 semanas, estava lá meio triste, eu falei, o que foi, cara? Falei, pastor, fui lá e devolvi o apartamento. Falei, mas por quê, cara? Você não disse que foi Deus? Ele falou, então, mas fui fazer uma visita lá na obra, lá, a porta não é esquadrejada do jeito que eu queria, as madeiras não eram as que eu achava. Eu falei, filho, aí você tem que pegar, comprar um terreno, comprar os seus tijolos e fazer, porque de uma construtora ela tem um nível de construção. Mas não era presente de Deus? Não era a tua alegria? Por que você tirou? Nós estamos vendo que muitas vezes o diabo põe cisco no nosso olho para a gente não enxergar as coisas direito e a gente vai passar sofrimentos na vida toda. Sabe, o dia que eu comprei a minha casa, a Meire está aí.
Mas no Brasil Novo, você comprou uma casa em Prudente no Brasil Novo, o fim de Prudente, 15 quilômetros da cidade, nossa, mas lá só tem isso, só tem aquilo. Eu disse, foi Deus que me deu. Morei 6 anos lá, a casa está, eu já estou terminando os 20 anos da Caixa, estou terminando de pagar, comprei o terreno do fundo, ela só me trouxe alegria, só me traz bênção, o que é para mim, ninguém vai usar. Lembra da armadura que Saul queria que Davi vestisse? O que é teu ninguém vai vestir. O que é seu ninguém vai poder ter. Aquilo que Deus criou para ser a tua felicidade, não adianta o outro querer ser feliz com o que é meu. E a gente fica muito desejando as coisas dos outros para ser feliz. Ai, se eu tivesse um carro daquele. Ai, se eu tivesse, eu tenho saúde. Eu tenho disposição, eu tenho o que Deus permitiu que eu tivesse. Mas as emoções, para cima, para baixo, para cima. E é legal, eu já vivi em várias fases, né, eu já vivi um tempo bem de vida, já vivi sem nada. E eu vou dizer para você, você é o que você tem. No sentido, não para os outros, não, porque isso a gente já sabe. Mas eu ganhava 10, eu comia com 10. Eu ganhei 1.000, eu já não dava para comer direito. Eu queria 1.500, e assim é. Você fala, puxa, se eu tivesse uma casa com 2 quartos. Aí você compra a casa com 2 quartos. Ah, mas é pequena. Precisa de uma casa. O homem nunca vai ser feliz, porque a nossa felicidade, eu já disse, isso aqui está aí na eternidade. Só está quando encontrarmos com Jesus, que vai preencher a nossa vida e vamos reinar, viver com Ele reinando na nossa vida. Tudo nessa terra nunca vai satisfazer os nossos desejos. Porque o diabo nunca vai poder criar aquilo que o Senhor é para a nossa vida. Cultive as coisas positivas no teu coração. Como disse aqui no começo, Gálatas 5, 22 a 23, cultive os frutos do Espírito para a sua vida, peça para Deus domínio próprio. Chega a Deus, eu quero benignidade, mansidão, domínio próprio. Olha, 3 dons maravilhosos para você pedir para Deus. Jesus se revelou, né? Uma pessoa contagiante, semeou bons sentimentos na vida de Natanael, por isso conseguiu melhorar o seu temperamento. Lá no verso 49 ao 51, você vê que então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho do Deus vivo. Quando ele disse, eu te vi lá na árvore, ele virou e falou assim, meu Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, a gente precisa começar a entender essa palavra, a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, sem Cristo eu não vou para lugar nenhum. Sabe, o mestre estava acostumado a lidar com um mau temperamento de pessoas. Por exemplo, né, Pedro era difícil, Pedro era sanguíneo, né? E Jesus aprendeu a lidar com a história de Pedro, com toda a história daquelas pessoas. Sabe, nós precisamos ver que nós somos transformados em outra criatura. E temos uma nova criatura para podermos viver. Sabe, valorize o senhorio de Jesus na sua vida. Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Deus, tu és a promessa da minha vida. Tu és aquele que vai mudar a minha história. Tu és a promessa, a minha bênção chegou. A tua bênção não é o carro, a tua bênção não é dinheiro, a tua bênção é Jesus chegar na tua vida. Sabe qual é uma diferença de uma vida vitoriosa? É uma vida cheia do Espírito. Não é uma vida cheia de dinheiro, não é uma vida cheia de bens materiais, não é uma vida cheia de expectativa no vazio, mas é uma vida que sabe quem comanda a sua história. A gente precisa começar a entender disso, né? Jesus aceitou Natanael quando ele estava demonstrando amor pela sua vida. Sabe, a gente precisa começar a olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero colocar dentro do meu coração a aceitação da tua palavra, das coisas que o Senhor tem guardado para mim. Eu quero parar de viver essa pessoa que só patina na lama, que não consegue enxergar as coisas boas, as coisas ruins. Estava na criatura velha, estava no velho homem. O Senhor me deu uma nova criatura, e essa nova criatura agora ela é salva, agora ela não ganha de manhã, não perde de tarde, pois agora vou ver o Senhor reinar na Nova Jerusalém Celestial. Então agora para mim,
Eu estou totalmente feliz porque vou viver eternamente. Verei a glória do Senhor. Sabe quando a gente olha para o verso 51, e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está entendendo o que Deus está dizendo para Natanael da sua bênção? Você vai ver as coisas do céu. Não é que Jesus estava dizendo, você vai ficar vendo anjo subir e descer. O que isso muda na vida da gente? Porque as pessoas estão vivendo essas coisas. Pastor do céu, fui na vigília lá, eu vi só a canela do anjo. Olha, mas era uma canela do tamanho do... Por que isso muda a tua vida? Agora veja as coisas do alto. Veja as coisas do céu. Veja o amor de Deus descendo sobre a sua vida. E quando a gente olha para esse amor de Deus, ele nos constrange. Puxa vida, né? A gente olhar de onde Deus tirou a gente, nos manteve com vida. Cada livramento que Deus deu para nós, saímos sem estar doente, saí vivo, mas de cada situação, eu não tenho como agradecer num dia só, todos os livramentos que Deus já me deu. E é isso que me constrange dizer, Deus, isso aqui não tem condição de ser uma coisa natural. É algo sobrenatural. O Senhor tinha algo diferente para a minha vida. O Senhor pôs a mão, o Senhor deu ordem aos teus anjos. O Senhor cuidava de mim antes mesmo de eu te conhecer. Isso muda a maneira da gente ser. Tem dia que eu quero explodir, meu Deus do céu, a Mary não está ali mais. Eu falo assim, olha, eu nunca quis fazer nada mais do que matar. Aí a gente olha para Cristo e fala, Ele não me matou. Quem eu era, quem eu sou. Sabe, a gente precisa começar a olhar para essa aceitação de Cristo na nossa vida e começar a colocar dentro dos nossos corações algo muito importante para as nossas emoções, que é sonhar. Sabe, a gente precisa voltar a sonhar. Sonhar com as coisas do céu. Ah, como eu sonho? Eu sonho todo dia que Deus vai me surpreender com um milagre, que vai acontecer alguma coisa, que Deus vai abençoar de uma outra forma, que vai ter isso, que vai ter aquilo. O que seria a minha vida acordando e dormindo todo dia no racional? Ia ser um porre. Nossa Deus, agora já falei para os outros de manhã, vou falar de noite. Meu Deus, amanhã estou com a agenda lotada de atendimento depois das 2h. Senhor, terça-feira também já não tem mais nem horário. Quarta-feira tem culto lá em Bernardo. Meu Deus do céu, na quinta estou voltando para Dracena. Na sexta minha agenda está lotada. No sábado, Deus, já também não tem mais o que marcar. No domingo eu prego cedo e prego de noite. Para muitas pessoas vão dizer, meu Deus, que porre. Para mim, Deus, obrigado. O Senhor podia ter escolhido quem o Senhor quisesse. Mas o Senhor escolheu esse cara aqui, ó. O Senhor confiou a tua obra na minha mão. Obrigado, Deus. Obrigado, porque eu tive que andar esse tempo para cuidar daquilo que é do Senhor. O Senhor confiou em mim. O Senhor confiou a família ao Hamilton. O Senhor confiou a família, né, para a casa da Ângela. Confiou para a Vanessa. Confiou para a Tamires. Confiou para a Mara. Deus confiou na mão de vocês o quê? Da glória. Não faça o presente de Deus ser pequeno na sua vida. Não faça aquilo que Deus te deu, falando, Deus, o Senhor me deu essa sobra aí. Sabe quando Jesus fala para aquela mulher, olha, não posso te dar nada de que comer, porque só tem os farelos debaixo da mesa. Ela fala, ô, que maravilha são os farelos do Senhor, né? Meu Deus, se Deus visitar o quarteirão da minha casa uma vez por semana, está ótimo, né? Se a gente pensasse na igreja como Deus não faz o meu milagre, faça o nosso milagre, unidade, aonde estiverem 2 ou 3, um milagre aqui atingindo todo mundo, pararíamos de ser egocêntrico, trataríamos as nossas emoções e mudaríamos as nossas perspectivas. Sabe, eu quero deixar essa palavra para vocês. Olhe para as tuas emoções hoje. Eu não sei o que você tem passado de luta para as suas emoções, mas cultive as coisas boas através de sonhos, de futuro. Cultive olhando para Jesus. Ele é o autor e a consumação de todas as coisas.
Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. Começa a olhar e dizer: Pai, o Senhor me deu isso aqui, ó. Me deu a casa, me deu o trabalho, o Senhor me deu essa família, me deu a abençoada da mulher, me deu o abençoado do marido, me deu a benção do filho. Me ajuda. Me ajuda. E quando a gente vai rever todos os conceitos da gente, nós vamos ver que a nossa conversa vai começar mais ou menos igual a de Natanael, dizendo: e pode sair alguma coisa boa daí, Hamilton? E aí a gente vai dizer: tu és o rei da minha vida, tu és a melhor coisa que aconteceu para nós. Já pensou se a gente olhasse isso? Que maravilhoso um dia ter conhecido Dona Zumira, o Hamilton, né, de criança. Quando eu cheguei aqui na igreja, que ele me falou quem ele era, eu falei: não é possível, né? Como é bom a Cássia, o irmão dela, a tantas pessoas, Ângela. Que bom ter conhecido todo mundo. Que bom que a gente hoje pode mostrar para as pessoas: ó, Deus mudou minha vida, sabia? Deus transformou a nossa vida. Isso não tem que me fazer ficar mal. Tem que entender que Deus está te chamando hoje, como chamou Filipe e chamou Natanael. Eu acho fantástica essa história, porque Filipe chama Natanael. É o amigo que chama o amigo para seguir aquilo que é bom, né? Se a gente tivesse todo mundo chamando os outros para aquilo que é bom, né? Que a gente possa olhar para a nossa vida, para o nosso coração. Eu quero que você curve a tua cabeça, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus para as suas emoções serem tratadas nessa noite, para que o Senhor possa mudar as suas emoções e transformá-la. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa nessa noite, Pai. Muitas vezes chegamos aqui dentro da tua casa com as nossas emoções destruídas. Muitas vezes entramos para dentro da tua casa e dizemos: o que é que eu vim fazer aqui? Será que esse lugar vai resolver os meus problemas? Nós entramos na tua casa, Senhor, duvidando do que o Senhor pode fazer. Tira Pai, toda a isca de Satanás do nosso coração. Tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria, feito nós perdermos a nossa esperança, perdemos, ó Pai, os nossos sonhos, de acreditar que algo novo pode acontecer em nome de Jesus, Pai. Tira isso. O Senhor já tem visto muitas vezes nós, no nosso canto, debaixo da nossa figueira, no lugar onde nós temos chorado, Pai, por situações que têm nos machucado, têm nos afligido. Mas Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Rei da nossa história. Muda, Senhor, a nossa vida nessa noite. Pai, leva toda a tristeza e coloca a alegria do Senhor no nosso coração. Encha o nosso coração com a Tua paz, com o Teu carinho, com o Teu amor. Muda, Pai, que nós possamos hoje receber do alto, Pai amado e querido, o Teu convite de seguir ao Senhor, e que a gente possa ter essa aceitação, se entregar ao Senhor e receber essa nova criatura que o Senhor nos dá através do sangue do Senhor. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, de falar. Tira, Senhor, o espírito de inferioridade, de autocomiseração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver, ó Deus, as coisas do alto, as coisas do céu, e nos alegrarmos e vermos a nossa vida transformada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado, irmãos, com essa palavra. E nós passaremos agora a ceia do Senhor. Na noite em que o Senhor ele foi traído, ele partiu o pão e dando graças, ele disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós. Comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Da mesma forma, tomando o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E assim o Senhor, ele dizia quando servia a sua última ceia, dizendo: eu já lavei vocês todos, mas nem todos estão limpos. Esperando com que Judas pudesse
confessar ali o seu pecado, dizer o que é que estava separando ele do amor de Deus. Deus não nos quer ver longe da sua mesa, mas quer a gente com o nosso coração quebrantado para poder sentar, comer e beber com Ele. Que se tem algo que te separa da mesa do Senhor, peça perdão para Ele agora. A Bíblia diz que nós não devemos comer e nem beber, se nós não fizermos isso, porque virará doença para o nosso corpo. Então que a gente não fique fora da mesa, mas que a gente possa dizer: Pai, eu largo fora toda mágoa, todo ressentimento, todo pecado, porque eu quero viver as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Vanessa e a Cássia que venha servir a mesa para os irmãos, e os irmãos vão poder levantar lá do seu lugar. Venha cada um uma vez aí dos bancos, tire um pedaço do pão, molhe no vinho, e que você possa voltar depois para o seu lugar e ter teu tempo de oração. Fica aqui no meio, filho. Vamos ficar em pé enquanto o louvor nos ministra. Você pode vir e tomar a ceia do Senhor. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido a participar da mesa do Senhor, a nos chamar, Pai amado, para sermos filhos de Ti.
Pai amado, que o Senhor venha sobre as nossas vidas como o Senhor agiu no passado, libertando as pessoas do Egito, como o Senhor agiu na vida de Jesus, Pai. Que o Senhor faça isso na nossa vida e na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado, que você possa ter sido grandemente abençoado nessa noite. Que o Senhor leve vocês em segurança. O pessoal tinha dito aqui que estava muito querendo ir na live lá do Rock e Adoração. Estamos abertos esperando vocês. Caso queiram, montam no carro que a gente garante para vocês comerem e ficarem com nós lá. Em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja aí convosco, o povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Fique com Jesus aí na sua casa e que Ele o abençoe todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até na quinta-feira, em nome de Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou.